Agora chegou o momento de deixar a nossa vida mais gostosa, porque eu digo que quando a gente inclui plantas nela, ela fica muito melhor, sem dúvida nenhuma. Independente do seu espaço, dá pra você ter uma casa mais fresquinha e mais alegre com as plantas, não é isso? Querido Randolph Dêncio, bem-vindo. Muito obrigado. Sempre um prazer te receber. Prazer é todo meu. As plantas têm esse poder mesmo, né? Bastante de embelezar, melhorar o ar, melhorar a vida da gente. Melhora a temperatura da casa também, do apartamento. A gente está sofrendo com esse calorão. As plantas, de fato, deixam o ambiente mais ameno, né? Deixam sim. Elas melhoram a qualidade do ar interno e a mente do ser humano reage bem com a presença de planta. Então, talvez o clima não diminua tanto, mas a sensação e a percepção do cérebro é muito boa, é muito positiva. Que a gente tem de resposta, né, com o contato com elas é realmente muito rico. E hoje a ideia é ensinar como fazer o replantio, porque em muitos momentos a gente ou ganha ou compra uma planta, deixa ela no vaso, ela fica bonita por um tempo. Depois a gente começa a perceber que ela tá meio sofrendo, tem umas raízes escapando. Esse é o momento de fazer o replantio, Randolph? Alguns sinais são esses, a raiz saindo pelos furinhos de baixo do vaso ou deformando, como é o caso dessa espada, ela começa a deformar o vaso, nos dizendo que está na hora de ir para um... Significa que já não cabe mais aqui. Já não cabe mais aqui. Que ela precisa de um outro lugar para poder expandir. Então são alguns sinais que a gente tem que... Se a folha começa a ficar feia, se ela começa a ficar meio tristonha, também tá com cara de precisar de novos ares. Novos ares, novos substratos, né? Uma terra bem adubada, uma terra vegetal, exatamente. Então, as plantas vêm, elas são muito guerreiras. Então, tem gente que não faz nada e a planta, ela fala assim, só coloco água e a planta tá bonita. Mas imagina se você desse uma condição mínima para ela melhorar, que resposta ela nos daria bacana, assim, em beleza, em quantidade de flor. Então, sempre é possível melhorar a qualidade da sua plantinha. E o nosso relacionamento com ela, né? Afinal de contas, é um relacionamento, É um relacionamento. Você tá dando comidinha pra ela, você tá dando água todos os dias. Você pode falar com ela, inclusive. Pode, mas tem gente que fala, esse negócio de falar com planta não é comigo. Beleza, mas dando comida e água, um espaço adequado, né? Porque muitas vezes ela gosta de um canto da casa, mas não gosta de outro, né? Sempre que você estiver atento, você vai sentir que ela mudou. Então, se você ganha uma planta que nem esse lírio, deixa eu só pegar aqui. Essa as folhas, esse é um lírio da paz. É o lírio da paz, né? Bem verdinha, firme. Se você colocar num lugar que não é o ideal para a planta, ela vai começar a te dizer, vai começar a amarelar a folha ou começar a secar. Então, um sinal importante é a mudança na aparência dela, vai nos dizer que tem alguma coisa errada. Ou o tamanho do vaso, ou o local que ela tá. O lírio, por exemplo, que é uma planta muito comercializada, muito dada de presente, é uma planta de meia sombra e parte interna da casa. Então, se você colocar numa varanda, por exemplo, de apartamento, um lugar com muito vento e muito sol, ela vai sofrer bastante. Então, são alguns cuidados e olhar. Se você colocou a planta, ela começou a mudar de aparência, tem alguma coisa que você pode fazer para ela melhorar. Imagino que não deva ser uma regra, mas normalmente as plantas de folha verde escuras gostam de ambientes internos? Ambientes internos e meia sombra, é isso mesmo. E folha clara e mais dura até, elas são mais para sol. É um medidor bom esse, para você saber onde colocar a planta. Porque cada uma tem um jeitão, né? A gente tem que saber o jeitão de cada uma. E também pensar, e sempre pesquisar, porque hoje em dia com a internet está muito mais fácil pesquisar. Qual o ambiente que essa planta fica na natureza. Às vezes é na sombra de outras árvores, é perto de pedra, é dentro da mata e não fora. Então isso nos diz natural também... de qual país também, a gente já vai saber qual é o tipo de clima que ela gosta mais. Né? Elas estão bem globalizadas, né? As plantas romperam as fronteiras, como os alimentos também. Então plantas de deserto vieram para dentro de casa, suculentas que fazem muito sucesso, mudaram também de ambiente. Então a ideia o que a gente deve fazer é tentar reproduzir ao máximo esse ambiente que elas estariam na natureza. Legal. Isso aí. Bora lá para o replantio, então. O que a gente precisa, hein? Primeiro, que o vaso tenha furo. Isso é muito importante. Para drenagem, né? Para drenagem, para a água escorrer e não acumular. Se você comprou um vaso que você amou e não tem furinho, pega uma furadeira, né? Alguma coisa assim e faça uma saída de água. Com bastante cuidado, Tá. Aí, manta de bidinha, aquela manta geotêxtil que é usada para paisagismo, a gente coloca assim. Muita gente não tem e pergunta se pode substituir a manta por qualquer outro tecido. Pode, por um tempo, mas ela não apodrece, ela é feita a partir de reciclagem de garrafa PET. Então, aquele material que dura para sempre. Para sempre. A vantagem de colocar, a gente coloca ela para tampar o furo, vai evitar que a água escorra derrubando terra no seu móvel, por exemplo, na sua sala, em qualquer lugar que ela esteja.
E daqui a um tempo, quando a gente for desmontar o vaso para mudar ou fazer qualquer reforma, a manta você vai tirar, ela vai estar intacta. O vaso vai estar, parece que você acabou... Até reutilizar essa manta? Pode. Mesmo? Então, ó, legal. Tampou o furo do vaso para não correr terra, a gente vai colocar argila expandida, que também pode ser substituída por muita coisa. Até pratinho de isopor, pedregulho, isopor quebrado, porque o vaso fica leve. Que legal essa dica! Se você for montar um vaso grande, principalmente, faz a camada quebra pedaços de isopor. Nossa, e coloca gente, no fundo, você vai deixar o vaso... Vou levar pra minha vida, achei fantástico. Porque quantas vezes a gente leva essas famigeradas bandejinhas de isopor pra casa e a gente não quer, porque a gente sabe que ninguém vai reciclar isso. E é um horror jogar isso no lixo, eu fico me sentindo tão culpada. Pronto, tá resolvido. Eu lavo e guardo, porque se como eu também. Eu uso pra depois colocar tinta pra fazer artesanato, enfim, vou achando uso pra ela. O isopor, ele é reciclável, mas ele só vira isopor. É porque ele só vira isopor. Então parece que é uma técnica muito cara também, não é? Comercialmente não é interessante, parece. Então é duro. É isso mesmo. Que legal essa dica, adorei. Então, nunca mais vou gastar dinheiro com argila expandida, só isopor agora. Sabe o que a gente fala? Que às vezes, pra gente que tem acesso fácil a isso, é tranquilo de usar. Mas muita gente não tem. Não tem um quintal que possa pegar uma pedrinha. Então, é bom saber que tem essas alternativas e a gente acaba ainda ajudando a natureza. Sem dúvida. Excelente. Então, uma outra... Se tiver acesso à manta, coloca por cima também da sua camada de drenagem. Por cima da pedra? Porque na hora de desmontar o vaso daqui a um tempo, você vai conseguir tirar as camadas e deixar... Vou mostrar aqui então, ó, as pedrinhas estão embaixo e tem uma outra camada de manta lá, tá vendo? Agora claro que isso aqui é um cuidado, assim, quase excessivo. É o sonho do vaso perfeito. Então, assim, não precisa ter minha avó que me ensinou tudo de... Sonho de qualquer planta. O sonho de qualquer planta. É o ambiente perfeito para ela, mas as nossas avós não usavam, não existia manta e sempre deu certo. Então, fez a camada de drenagem, que é o mais importante de tudo para não apodrecer raiz e não entupir o furo do vaso e impedir a saída da água. Daí a gente pode fazer uma cama de terra vegetal, uma terra boa, um indicativo de terra boa, a terra preta, a terra escura, ela é enriquecida com matéria orgânica. É material de decomposição de poda. Como é que a gente pede isso na loja de garden? A gente chega e fala o quê? Terra vegetal, substrato ou terra vegetal adubada. Terra vegetal adubada, tá. Para quem gosta de ter sensações de natureza mesmo, deve cheirar a terra e vai sentir cheiro de sítio, cheiro de bosque, de terra molhada. Então, se você pegar uma terra pobre em nutriente, que vai ser clarinha, rosada ou vermelha, ela não tem o cheiro de chão de sítio. Tem esse cheiro de chuva, às vezes, né? Vamos fazer o seguinte, enquanto você coloca um pouquinho da terra aí, eu vou dar um recadinho e já venho pro próximo passo. Combinado. Quero saber em que momento que eu vou tirar a plantinha do vaso para pôr aí, tá bom? Volto já, então. Também uma outra pergunta interessante é para se esse tipo de replantio vale para todo tipo de planta, né? E se você tiver alguma outra dúvida, fique à vontade para mandar no @revista da cidade. E aí, quanto de terra você pôs? Você fez uma caminha? Fiz uma cama, né? E aí sempre medindo, você faz uma prévia aqui de altura, né? Porque toda planta deve permanecer na mesma altura. Seja uma árvorezinha, uma planta como essa cheia de folha, você nunca vai colocar ela nem abaixo do nível que ela está e nem acima. Sempre no mesmo nível. Senão você vai judiar da planta. Tem gente que às vezes quer diminuir o tamanho ou quer que cresça muito e coloca quase a raiz para fora. Então, é uma maneira de judiar muito da planta e de acabar perdendo ela. Então, sempre respeitar a altura que a planta está no vaso. E a gente tem que tirar esse excesso de terra que vem com ela? Se você perceber que é uma terra não muito boa ou que já está meio cansada com aspecto ruim, opaco, você deve tirar. Algumas você pode colocar direto que não vai ter problema. Eu fico com medo de machucar a raiz da planta fazendo isso. Tirando a terra. Tirando a terra. Pode acontecer. Então é melhor nesse caso não mexer, né? Porque você evita qualquer prejuízo. Quando ela começar a sair desse torrão, dessa terra que ela tá, para nossa terra rica, ela vai adorar. Então não se preocupa com o que já está aqui, mas e sim com a vida nova que a gente está dando para ela, uma condição melhor. Eu estava vendo na pauta que uma das dicas para a gente fazer o replantio é molhar bastante o vaso num dia anterior, porque daí a terra vai estar bem hidratada, vai ser mais fácil de sair daqui. É isso ou não? Então, é um pouco controverso isso, porque se você molhar muito, na hora de tirar pode desmanchar o torrão, o que não é bom. O torrão é essa bolo de terra que envolve a raiz. Então, é bacana isso, que a terra vai ficar mais fácil, mas é um risco, porque se você for tirar e desmanchar esse torrão, ou seja, expor as raízes ao ar, algumas plantas vão sentir muito. Então assim, toma cuidado com essa quantidade de água. O melhor mesmo é apertar o vaso. Que você solta. Que você vai soltando.
Quando Legal. é vaso grande, a gente tomba ele e aperta com o joelho, dá seu jeito de... Dependendo do tamanho do vaso, vai precisar de uma ajuda extra de força, então, né? Você pode ver que ele já tá Já tá a planta já tá soltinho. solta, eu vou tombar ela aqui. Só cuidado com essa água. Ó. Puxou, ó, ela já tá... Você vê, esse é um substrato bom, escuro, rico, ó, isso aqui é matéria orgânica, casca de árvore, material de poda. Então pode ir direto pro vaso, esse Direto pro material vaso, todo. ó. Tá. Mantivemos a altura. Ai, ficou lindo nesse vaso. Essa cerâmica esmaltada, é uma cerâmica brasileira, tá fazendo um sucesso porque a gente tinha referência a vaso vietnamita, que são caríssimos, são maravilhosos, mas são muito caros São pra gente. caríssimos, Porque a gente compra aqueles grandes então, gente. eles já demoram para chegar aqui no nosso país, eles vêm de navio, em container, então é muito caro. Agora, essa eu falo com o maior orgulho, porque são parceiros nossos da... Arrasou o trabalho, lindo, lindo. Lindo, né? E super acessível? Super acessível, Ai, com preços que legal. assim, muito, muito bons. Gostei. Quem entra na nossa loja procurando presente, a gente faz isso, ó, pode juntar isso, a pessoa fechou, Pronto. ela já Acho que gastou uma fortuna, né? E no fim nem foi. Não foi. E aí a gente precisa A gente vai completar completar aqui? com terra os vãozinhos que sobraram entre a planta e o vaso. Todas as plantas eu faço replantio do mesmo jeito? Ou algumas plantas são diferentes, tipo orquídea, essas plantas que a raiz gosta de ficar pra fora? Orquídea é diferente. É diferente, né? Muitas pessoas gostam de colocar orquídea em árvore, que é muito legal porque é esse ambiente que elas ficam na natureza. Quase todas estão apoiadas em árvores. Aí vai a questão de saber se elas estão mais para cima das árvores, mais perto do sol ou mais no interior da mata, né? A orquídea parasita da árvore ou ela só se apoia na Só árvore? se apoia. Ela não se alimenta nada, ela se alimenta de ar e água. E os micronutrientes que estão no ar e na árvore. Mas ela não suga, ao contrário do que muita gente pensa que ela suga a energia da árvore. Não. Ela só está ali apoiada mesmo para... E aí completa, rega? Completa, firma a planta, jamais vai deixar a planta sambando no vaso ou no chão. Firmou bem, sem apertar demais, rega, tá pronto a sua... Ah, lindo, lindo, gostei demais. Seu vaso. Ó, deixa eu lembrar vocês o seguinte... Tem agenda de cursos do Randall para você. Você que admira, assim como eu, o trabalho do Randall, vai adorar saber dessa agenda, porque ele vai passar por várias cidades. E aí você consegue... Esses cursos você ensina o quê? Esses aqui que estão nessa pauta são de coquedama, que são as bolas de música que fazem aquele que a gente muito ensinou sucesso. aqui. Gente, eu não consigo ver uma demais. calçada sem com música agora sem lembrar de você. Que bom, fico feliz. Esse final de semana agora eu falei, gente, quando eu precisar de música, eu vim aqui, ó. A calçada tava forradinha de A música, gente eu tem achei uns o máximo. trabalhos aqui, até uns terrários Lindo. abertos. O Kokedama é aqui, demais de lindo. Que é aquela técnica ali que você vai ensinar, então, da bolinha, Isso, da né? bolinha de musgo, é uma técnica Aquela oriental, que isso. desperta muita curiosidade, Lindo. muita vontade de aprender. Então essas aulas, eu coloquei só os próximos meses e só o tema de Kokedama, porque, na verdade, me chamam para várias, são aulas abertas, na verdade, aulas práticas. Terrário, mini terrários, cuidados com né, que são suculenta, bonitinhos. mini terrário, suculenta, Não, mini sucesso. jardim. Eu tenho 3 datas aqui, outras você pega no site, tá? 23 de fevereiro em Salto, aqui em São Paulo. 26 de março em Campinas. E no dia 6 de abril, Barra do Bugres, no Mato Grosso. Isso aí. Aí outras datas você vê lá no vilanina.com.br. Muito, muito, muito obrigada. E o nosso canal no YouTube, que é sempre bom É falar, verdade. porque tudo isso aqui tem Conta lá, aí. replantio, que é o Vilanina TV. Vilanina TV. Tá bom. Todo passo a passo, só com dicas úteis. Arrasou. Obrigada mais uma Obrigado vez. você. Até a próxima, Randall. Até A gente a espera próxima. você, viu? Tá combinado. Sempre técnicas maravilhosas, né, gente? Adoro.